Olá amigos, graça e paz para você, eu sou o pastor Gustavo Silva e esse aqui é o canal Semeando Graça. Nesse vídeo de hoje eu tenho uma mensagem, uma palavra para compartilhar com você. Nesta mensagem eu quero falar com você como uma sentença de morte ela foi mudada. Como uma pessoa que estava no corredor da morte conseguiu sair de lá sem que ninguém o visse, completamente ileso. Fique comigo porque nesta mensagem de hoje, nos próximos minutos, eu tenho a certeza que algo sobrenatural vai acontecer na sua vida. A minha oração é para que a unção do Espírito de Deus alcance o teu coração, transforme o caos que há na tua vida, transforme aquilo que está tormento em bonança, aquilo que está em perturbação em paz para você. A minha oração é que você, por meio desta mensagem, possa receber e ser abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus. Vamos para a nossa mensagem. Muito bem, meus amigos, a nossa mensagem de hoje, ela se encontra aqui no livro de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 1. Eu vou lendo, vou parando, explicando, e o Espírito de Deus é quem vai falando ao teu coração por meio desta mensagem de fé. Ora, naquele tempo, o rei Herodes estendeu suas mãos para maltratar alguns da igreja e matou Tiago, irmão de João, à espada. E vendo ele que isso agradara aos judeus, prosseguiu e tomou também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, ele o colocou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. A igreja primitiva do Senhor Jesus estava enfrentando um tempo extremamente difícil na sua história. Estava enfrentando um tempo muito complicado na sua existência. Herodes, um rei bárbaro, havia estendido as mãos sobre alguns da igreja com o objetivo, com o intuito de maltratá-los. Entre eles estava Tiago, o qual ele acabou matando a fio da espada. Juntamente com Tiago estava Pedro. Pedro, por se aproximar ali da Páscoa, Herodes resolveu então esperar que terminasse a Páscoa para que pudesse dar o mesmo fim que deu a Tiago, matando-o a fio da espada. Aqui, queridos, nós vemos que na vida deste homem chamado Pedro estava uma sentença de morte. É como se fosse nos dias de hoje, em alguns estados americanos, por exemplo, ele estaria no corredor da morte. Olha, tão logo terminar a Páscoa, você será o próximo que será executado. A sentença estava dada, o sinal estava dado, a largada estava dada, o tempo estava determinado, ele seria morto de qualquer maneira. Mas aí, algo sobrenatural começou a acontecer. Por que começou a acontecer? Veja comigo o versículo de número 5. Portanto, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Eu quero chamar a sua atenção nesse ponto para a nossa reflexão de hoje. Pedro estava guardado na prisão por 4 quaternos de soldado, ou seja, 16 homens, ali 24 horas por dia, amarrando ele, prendendo ele, para que ele não fugisse em hipótese alguma. Mas a igreja fazia pelo Pedro contínua oração. Havia uma sentença de morte, havia uma declaração que Pedro não escaparia daquela, mas a igreja orava. Hoje eu quero chamar a sua atenção para o poder que há na oração. Nós estamos vivendo um tempo em que muitas pessoas estão dizendo: olha, esse Covid-19 é uma sentença de morte, é uma sentença disso, é uma sentença daquilo, vai causar tantos estragos. Não é isso que nós devemos acreditar. Não que a medicina esteja errada, por favor, me entenda, mas nós temos que confiar no poder de Deus por meio da oração. Nós, ao examinarmos as Sagradas Escrituras, vemos inúmeros casos de pessoas que mudaram a sua sorte quando aprenderam
o poder disponível por meio da oração. Veja, por exemplo, o caso de Ana, que era estéril, e a sua competidora Penina, isso está lá em 1 Samuel capítulo 1, irritava ela de modo excessivo, mas ela aprendeu que orar, que buscar a face de Deus mudaria qualquer situação. Segundo Crônicas, capítulo 7, do verso 14, diz que se o povo de Deus, que o chama pelo seu nome, orar e se humilhar e buscar a sua face e se converter dos seus maus caminhos, Deus vai ouvir dos céus, vai perdoar os seus pecados e vai sarar a sua terra. O que nós precisamos aprender a fazer nesse tempo em que a nossa nação, o nosso país tem enfrentado essa verdadeira turbulência, por causa desse Covid-19, é o poder que há na oração. Então, ao invés de você se juntar àqueles que só vivem reclamando, se juntar àqueles que só vivem se lamentando pelos problemas que se levantam na vida, vamos fazer como a igreja de Atos dos Apóstolos, que Pedro estava no corredor da morte, mas ela não desistiu. Ela foi orar, ela foi buscar aquele que é o que verdadeiramente dá a sentença, que é Deus. Deus pode mudar esta situação do país. Deus pode mudar a sua situação, não importa como ela seja um caso grave, seja um caso mais ou menos, não importa. Para Deus, a Bíblia Sagrada diz que nada é impossível e que se eu e você acreditarmos, a nossa vida também poderá ser abençoada pelo Senhor. A igreja orava, Deus enviou um anjo que abriu as portas das prisões e Pedro foi solto daquela prisão. Ana teve o seu filho, a terra foi sarada em Crônicas 7,14, Isaías 38 fala sobre um rei chamado Ezequias que também havia recebido uma sentença de morte, mas quando vira o seu rosto para a parede e começa a orar e começa a buscar a face de Deus, Deus muda o cativeiro, Deus muda a sorte daquele homem. Olha, Deus quer mudar a sua sorte, Deus quer reverter o seu quadro. Agora você talvez possa estar se perguntando, mas pastor, o que é orar? Orar é conversar com Deus, é você abrir o seu coração diante da presença do Senhor, é se achegar diante dele por meio de canções espirituais, pela leitura da Bíblia Sagrada. Busque a face de Deus constantemente. Nós estamos aqui, por exemplo, na nossa igreja, convoquei todo o povo de Deus para que, assim como Daniel, por 3 vezes ao dia, se colocar diante da presença de Deus e orar, se colocar diante da face de Deus e clamar a Deus por uma transformação, por um renovo, que aquelas sentenças que alguém tem dito, dizendo, olha, as coisas só tendem a piorar, que isso caia por terra em nome de Jesus. Volto a dizer, não é que a medicina esteja errada, mas nós servimos a um Deus que é o Deus que verdadeiramente, o único que pode dar uma sentença sobre a vida de alguém. Então, queridos, coloque isso dentro do teu coração. Se você já recebeu uma sentença, se você acha que aquilo que está acontecendo é o fim de tudo, não. Coloque no teu coração, ainda há esperança. Tiago estava morto a fio da espada, mas a igreja não desistiu de orar. Não desista, a sua fé é que vai levar você à vitória. Que Deus te abençoe, fique olhando para Jesus, que o Senhor Deus seja verdadeiramente a sua esperança, que o Senhor Deus seja verdadeiramente a força da nossa vida. Que Deus te abençoe, fique na paz e lembre-se sempre que você tem o direito de ser feliz. Um forte abraço e a gente se vê no nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.